Vamos começar a aula aqui de História, 7º ano. Aí vamos para essa parte aqui, viu? A gente ontem estudou sobre as duas rosas, certo? A gente estudou a Guerra dos 100 Anos, as duas rosas, o fim da Idade Média. Isso tudo é para printar. Isso é tudo para escrever na matéria de história. E aí finalizamos o conteúdo, estudamos sobre o capitalismo comercial, certo? E fomos para... Eu disse aqui também que era para copiar essa parte. E, cara, tu printasse essa parte aqui? Printei não, essa parte eu sempre passei. Passei não, né? Então, deixa eu botar aqui, só ajeitar aqui para você printar. Pronto, printa aí, que essa aí eu já tinha passado faz uns dias, que é o resumo do capítulo. E vocês vão fazer. Ok. Já, Ícaro? Isso é um resumo, né, do que a gente viu no capítulo, que a gente viu as duas rosas, a Guerra dos 100 Anos, certo? Tudo foi estudado aqui, a crise do século XIV. Então, a briga lá entre as famílias, o que é o capitalismo comercial. Tem essa parte aqui, a gente colocou essa parte, Ícaro? Essa parte. Bota lá também. Capitalismo comercial, que ele se baseava no comércio e na expansão marítima, na conquista de novas terras alcançadas por mar e na exploração de riqueza dessas terras, viu? Então a gente já vai para as grandes navegações, que a gente começou ontem. Eu acho que a gente já fez isso, mas tudo bem. Ícaro botou lá já no grupo. Vou passar, pronto. Então a gente fez o resumo aqui. E teve os exercícios e aqui a expansão marítima europeia, que é o que a gente vai estudar, viu? E essa expansão marítima europeia, nós vamos saber que os países ali da Espanha os países Espanha e Portugal, eles vão adentrar pelo mar para tentar fazer um caminho para chegar até as Índias, para fazer comércio, né? Porque por terra estava muito caro e muito perigoso. Aí eles pegaram, começaram a ver essa questão de quem estava, qual o melhor caminho que deveria ser percorrido no mar, para que pudesse ser feito caminho com as Índias. Eu falei aqui no canal de Suez, daquele navio que encalhou lá, que é justamente esse caminho que a gente está falando, só que aquele caminho lá era por terra, e aí que hoje tem o canal de Suez. E antigamente ele dava a volta na África todinha para chegar até as Índias, ok? Para comprar especiarias, cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, seda, pedras preciosas, tapetes e peças de artesanato. Então, eu falei sobre o período de transição, viu? A gente começou aqui ontem, falei sobre o período de transição e que surge um novo grupo social, que é a burguesia. Grifa aí, printa aí, Ícaro. Espera aí, deixa eu ver quem está chegando aqui. Aí, pronto. Printa aí, Ícaro, sobre essa nova classe social que apareceu, esse novo grupo social, que é chamada burguesia. Então, olha, houve um período de transição. Quem é que está chegando aqui que eu não estou vendo? Professor, mas já pintou isso ontem. Já, né? Certo. Pronto. Você já copiou no caderno, Sofia? Eu já copiei já. Certo. Então, que não tiver, eu sei que a gente fez até permanência. Aí vamos lá.
o período de transição. Então, esse é o período de transição, surge a burguesia, ela quer ficar rica, né? Logo, ela vai pegar e ela vai assim financiar essas novas expedições, certo? E aqui, como eu estou dizendo a vocês, olha, eles vinham aqui pelo o mar, né? E para justamente chegar até aqui o Oriente, né? Até o Oriente, para justamente fazer esse comércio. Então, boa parte da Europa ela foi enriquecida, certo? Por causa justamente desse comércio, mas ainda os privilégios ficaram para os nobres e clérigos. A burguesia ela teve a riqueza dela, mas os nobres, né, a nobreza, a monarquia e os clérigos, que eram os padres, tudinho, eles ainda tiveram muito privilégio, né, não pagar imposto, não sei o que, tal. Então, começou, daqui a pouco começam as revoluções, né, as brigas. Então, nós temos aqui, né, que a burguesia ela que está assim, ela é que está mantendo tudo novamente e depois vai ter uma revolução com isso. Então, nós vimos aqui também sobre a questão do que significa em história transição, ruptura e permanência. Não foi isso, Sofia? Aí Sofia leu sobre os tempos modernos, não foi isso, Sofia? Foi. E aí a gente viu também sobre a Europa como centro do mundo, mas antes ela era considerada como uma periferia do mundo muçulmano. Eles controlavam as principais rotas do comércio e dominavam o mar Mediterrâneo, e eles tinham avançado conhecimentos científicos que fascinaram e influenciavam os europeus. E daí os europeus conquistaram territórios em vários pontos do planeta e passaram a dominar o comércio, o comércio dessas novas terras, né, para se só um minuto. Aí para dominar o comércio, ok? E dominar todas as outras regiões. Então nós temos aí essa parte aí. Aí eu acho que Sofia leu centro e periferia. A gente falou sobre o que é eurocentrismo, certo? O que é eurocentrismo, certo? E nós temos aí sobre essa questão de avançar. Aí ficamos nas grandes navegações. Aí eu disse para vocês que esse é um mapa mundi de 1585. Eles pensavam que o mundo era assim, desse jeito aqui, certo? Não tinha ainda essa aí não tinha esses globos, né? Globo terrestre que a gente tem nas escolas. Aí eles desenhavam, viu? Aí vamos aqui para Índia e China. Vou pedir para Sofia ler para mim aí. Lê aí, Sofia. Tá bem, Peter. Índia e China. Como que está falando isso? O período natural da evolução entre a Idade Média e a Idade Moderna fica referindo ao quadro século da Europa. No texto das Américas, por exemplo, éramos ficados com vergonha. No texto da cultura chamada ocidental, eles descobrem só uma história de cultura milenar, que desenvolveu contatos comerciais com o Ocidente desde a antiguidade. Índia e China, duas civilizações orientais, entram na rota da expansão europeia, iniciou no século V. Ambas foram alvo dos interesses europeus por seus produtos e o que
eu nem congresso de uma conferência que durou até o século quando os indianos e chineses firmaram suas autonomias livres e é o país mais populoso do mundo, seguido da Índia e ainda são poderosos forças econômicas internacionais. A seguir, vamos destacar alguns pontos e algumas histórias de. Ok, aí nós temos aí, olha, os chineses e a Índia, eles se desenvolveram bastante, né? Eles entraram na rota comercial da Europa e aí começaram a fazer comércio e os europeus começaram a ver a inteligência deles, né? E tal, e começaram a aprender sobre astronomia, sobre astronomia, sobre tudo relacionado ao mar, tudo matemática, certo? Então tudo isso porque ele estava fazendo comércio com o Oriente do Oriente para o Ocidente, viu? Aí a Índia antiga, que eu vou pedir para Sofia continuar a ler, né? Lê aí para mim, Sofia, eu vou aumentar só um pouquinho. Peraí, deixa eu ver se eu botei para gravar. Botei. Aumenta só um pouquinho mais para não dá para ler. Tá. Mais ainda? O professor ele fica todo estranho, fica embaçada a tela. Mas é porque eu acho que é de lá mesmo. Mas o restante das letras estão tudo ok, ó. Dá pra ver? Eu começar a ler, tá? Tá. Aí desliga. O período 2. As grandes históricas urbanas da região indiana remontam à antiguidade a partir do segundo milênio antes de Cristo. Arianos avançaram sobre a região e acabaram dominando toda a península indiana. O domínio ariano predominou no século V a.C. ao século IV a.C. E muitas das informações dessa época foram obtidas em textos chamados de Védica. Daí a denominação do período Védico. Nesse período, a religião hindu ganhou força e se difundiu pelos reinos governados por Rajas, Marajas, Sulistãs. Essa região cultua diversas divindades, inclusive alguns animais, entre eles a vaca, considerados símbolo da vida. E defende a crença da reencarnação, conceito a religiosidade hinduísta incorporou novas divindades de crença, linguagens para Brahma, arquiteto do universo, Vishnu, Deus da compensação, e Shiva, Deus da destruição. Essas visões deram origem ao chamado Brahmanismo, isso. O sistema de castas o período védico é esse período, viu? Que os religiosos Vedas, eles dominavam lá, tinham muitas informações, né? O domínio ariano lá, nesse período. E agora vamos ver para o sistema de castas e o hinduísmo. Lembrar que castas são famílias. E essas castas, uma família não pode até hoje casar com outra. Por exemplo, Sofia, ela é da família Silva. Qual é o teu sobrenome, família? Sofia. Alves. Ela é da casta dos Alves. E o namorado de Sofia, uma pessoa se apaixona por Sofia pelo meio da rua, ele é de outra casta, ele é da casta Silva. Então os dois não podem se casar, viu? Lá na Índia é desse jeito, ainda tem as castas. Pode continuar, Sofia. O sistema de classes seguiu a sociedade da cultura das características chamadas sociais. Nesse sistema, as classes que eram uma pessoa mais determinam muitas características, como a posição social e especificamente, que só pode acontecer entre um grupo. E cada religião é que não existe mobilidade social. Os casos da classe têm origem de diferentes partes. Seguindo de Brahma, observe essa divisão na pirâmide da classe. Certo, aí lê aí sobre saiba mais. Sim, o que é Rajá e Marajá? Saiba mais. Em 1960, o sistema de classe tem sua constituição, mas na prática ele persiste até hoje, principalmente nas áreas rurais do país. Em 1997,
Narayana, um membro da Casa dos Barais, foi eleito presidente da Índia com a vigência do país até então. Em 2017, foi nomeado outros membros das várias, elegeu-se para presidente do país. Muito bem, certo. Aí nós temos aqui, né? Lê aí sobre Rajá e Marajá. Rajá e Marajá, denominação da ilha Rajá, rei, Marajá, Ok. Aí vamos aqui continuando sobre as grandes navegações. Isso tudo faz parte das grandes navegações, viu? Eles se influenciaram bastante sobre isso aqui, ó. Aí tem, ó, a sociedade indiana, né? Tem os brahmanes, tem os kshatriyas, tem os vaixyas e os sudras. E os párias ou dalites, ou sem casa. Então os brahmanes, eles eram poderosos sacerdotes que dominavam o conhecimento e o poder político. Esse grupo seria oriundo da cabeça de Brahma. Kshatriyas são grupos de guerreiros, acreditava-se que tinham origem nos braços da divindade. Vaixyas é uma casta composta de comerciantes, agricultores e artesãos. Teria surgido das pernas de Brahma. E Sudras são trabalhadores ligados a trabalhos manuais que serviam as castas mais altas. Teriam origem nos pés de Brahma. E Párias ou Dalites, ou sem casta, este último grupo era o grupo que não era visto como derivado do corpo divino. Por isso, seus membros eram considerados impuros e não podiam ser tocados. Eles se dedicavam aos trabalhos julgados mais degradantes, certo? Aí tem aqui o budismo e a origem do ouro da Índia Antiga, tem as invasões, vamos ver aqui essa questão das invasões e fragmentações. Lê aí, Sofia. O professor estava falando que eu tô microfone. Sim, eu tô. Diga aí. O padre do Davi Invasões e fragmentações. Tá. A região da Índia sofreu diversos invasões em seus territórios. Ao longo da história, no século XVI, a dinastia Gupta chegou ao fim das invasões. Uma das fases da fragmentação do Império dos Patrocínios no século VIII fez início da invasão islâmica com a difusão do cristianismo árabe. No século XIV foi a vez da invasão dos mongóis. E um tempo depois, aí o Império Mongol, século XVI ao século XVII. Foi durante esse império do século XVII que Taj Mahal foi construído na cidade de Agra. Já ouviram falar no Taj Mahal? Já. Que é o palácio mais bonito da Índia. Ele é um ponto turístico. Vamos aí, continue. Esse império, contudo, não conseguiu conquistar a Índia e construíram diversos edifícios e diversas edificações gigantes e industriais. Tu tá onde? Eu já acabei. Ah, tá. Tu falasse hinduístas ou industriais? Eu escutei industriais. Ah, sim, porque eu tava procurando onde é que tava a palavra industriais que eu não tô vendo aqui. Aí pronto, então as invasões e as fragmentações, o Império Mongol, tal, então tudo isso, o Taj Mahal, que é bem importante. Vou dar uma história sobre esse palácio Taj Mahal. Justamente. Aí aqui tem uma grande personalidade, o Mahatma Gandhi, lê aí pra mim. Independência. Comercial, né? Independência. Tá. Após muitas lutas, em 1917, o grande edifício era a independência da Inglaterra sob a liderança de Mahatma Gandhi e Nehru foram formados então 2 países.
Certo, então esse aí é o Mahatma Gandhi, certo? Ele é um grande pacifista. Ele quis assim fazer com que a Índia fosse independente e realmente conseguiu, viu? Ele foi preso e depois solto. A China antiga, vamos aqui para a China antiga. As dinastias, certo? As antigas dinastias. Você sabe muito bem que lá na China tem as dinastias, que são as pessoas de origem, vai ficando naquela origem nobre, né? Naquela origem nobre, vai ficando no poder. Então a região da atual China, segundo estudos arqueológicos, foi ocupada por grupos humanos há milhares de anos. A sedentarização desses grupos ocorreu por volta de 10 mil anos antes de Cristo, nas margens férteis dos rios Amarelo, Yang Hu e Azul, Yangtze-Kiang e de seus afluentes. Eles logo desenvolveram meios de controle das cheias dos rios e o cultivo do arroz, do trigo, da cevada e de outros produtos. E a partir do terceiro milênio antes de Cristo já realizavam a produção especializada de seda e cerâmica, com destaque para a porcelana. Criaram também uma escrita composta de símbolos gráficos que transmitiam ideias ou palavras, conhecidos como ideogramas. Já viram algum ideograma? Não. Ideograma, às vezes, um símbolo só, ele diz um texto todo, chamado de ideograma. Mas eu já ouvi falar. Pronto. Entre 1750, daqui a pouco tu vai ler para mim de novo. Antes de Cristo e 256 antes de Cristo, diversos reinos predominaram em parte do território da China, governado por antigas dinastias: Xia até 1750 a.C., Shang ou Shang de 1750 até 1040 a.C., Zhou ou Zhou de 1040 a.C. a 256 a.C. Esta última dinastia dividiu o reino em principados, os quais foram doados a chefes poderosos que, a partir do século V a.C., travaram sucessivas guerras disputando territórios e poderes. Essa época ficou conhecida como o período dos reinos combatentes e se estendeu até o século III a.C. Como é a organização chinesa social, né, da sociedade? Existe o governante dinástico, ele é o líder político, exercia a função de sumo sacerdote, familiares do governante, grandes proprietários e altos funcionários do Estado. Entre os altos funcionários tinha destaque os mandarins, pertenciam à classe dos letrados, que eram recrutados por concursos, certo? E lembrar que a língua da China é o mandarim, não é o chinês, é o mandarim. Daí vem... o mandarim vem dessa classificação, né? Os mandarins eram uma classe destacada de pessoas letradas que eram recrutadas por concurso. Grandes comerciantes e produtores de seda e outros produtos formavam um importante grupo da sociedade chinesa, responsável pela maior parte das atividades comerciais. Funcionários governamentais, pequenos proprietários rurais, artesãos, pequenos comerciantes e escravizados, a maioria da população chinesa era desse grupo. E havia um número reduzido de escravos, que em geral eram aprisionados por terem praticado atos de violência ou por sonegar imposto. Existiam ainda os miseráveis que se entregavam como escravizados para sobreviver, certo? Aí a China Imperial. Leia aqui para mim, Sofia. Após os períodos de anos combatentes, a classificação baseada durante
ela tem mais de 8,8 milhões de quilômetros. As 10 milhões de torres servidas também são estrada estimativa e a construção contou com mais de 1 milhão de trabalhadores. Atualmente, o subsídio dela continua em pé. Em 1987, a Grande Muralha foi considerada patrimônio da humanidade pela Organização das Nações Unidas. Muito bem, certo? Aí daí você vê a Grande Muralha da China, né? E tem muitos filmes sobre ela, dá para ver ela da estação espacial, né? A Estação Internacional Espacial, Espacial Internacional. E nós temos que ver como é que a China ela se desenvolve, né? Ela vai se desenvolvendo, construindo coisa que ninguém constrói, estudando coisas que ninguém estudou e descobrindo coisas, e aí ela faz essa grande muralha, chamada Grande Muralha da China, que é um patrimônio da humanidade. Então aqui nós temos a China e o Império Romano no final do século I a.C. Então, no final do século I a.C., a China tinha cerca de 60 milhões de habitantes. Na mesma época, o Império Romano somava pouco mais de 54 milhões de habitantes. Uma rede de rotas ligava os dois impérios, transportando mercadorias do Oriente para o Ocidente. Olha aí, ó, certo? Então, lá de Roma para a China, passando também pela Índia, viu? Aí, ó, Império Romano, Dinastia Maurya, Dinastia Han, principais rotas. E eles vendiam bastante seda, viu? Eles vendiam bastante seda. Na dinastia seguinte dos Hans, ocorreram importantes avanços científicos e tecnológicos, como a fabricação de papel, a criação da bússola e o desenvolvimento da acupuntura. Quem aqui já teve uma bússola na vida? Ninguém teve uma bússola nessa sala? Pronto, mas todo mundo tem um caderninho aí com a folhinha de papel, né? Então, essa folhinha de papel, quem inventou foram os chineses, viu? E o desenvolvimento da acupuntura. Já ouviu falar da acupuntura? Alguém já ouviu falar? A acupuntura são aquelas agulhinhas que se coloca, né? É da medicina da China, chinesa, que ela bota as agulhinhas em cada local do corpo para tirar as dores, né? Para fazer com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Então, as conquistas de terras a oeste, próximas à Índia, favoreceram a entrada do budismo no país, que obteve grande aceitação nos séculos seguintes. Foi também nessa época que se estabeleceu a Rota da Seda, a ligação comercial da antiguidade entre a China e o Ocidente. As outras eu não vou falar porque é muita coisa. Aí a gente vai dar um pulo, que a gente vai falar sobre o pioneirismo português. Então, enquanto o restante da Europa sofria os efeitos da crise do século XIV, Portugal dava início peraí, viu? Isso. Portugal dava início à expansão ultramarina com o objetivo de, deixa eu botar aqui, eu vou botar isso aqui, ó, porque Ícaro vai coisar. Ele dava início, né? Portugal dava início à expansão ultramarina com o objetivo de encontrar novas rotas de comércio com o Oriente, certo? Essas viagens ficou conhecida como as grandes navegações, certo? Elas possibilitaram os portugueses entrar em contato com as Américas, terras que eram desconhecidas pelos europeus. Aí, por que Portugal assim tomou essa dianteira? Por causa da posição geográfica dela. A posição geográfica de Portugal, né? Por ela tá lá no... Era só um instante. Ela tá lá na cabeceira da Europa, né? Assim, bem na pontinha da Europa ali.
Então teve uma localização privilegiada, que era voltada para o mar. E aí ele permitiu aos navegadores se lançarem com sucesso em direção ao Oceano Atlântico. Lembrar que nessa época o mundo tem uma visão eurocêntrica, uma visão teocêntrica, né? Teocêntrica, Deus como centro do universo, e eles acham que o mundo é quadrado, que a Terra é quadrada, que a Terra é plana, que quando chega numa parte do universo, numa parte da Terra, termina caindo no universo. E isso aí vai ser tirado esse pensamento, né? Vai ser desmistificado com Cristóvão Colombo, que dizia que a Terra era redonda, e realmente foi provado por ele, né? A Terra ela era achatada e ela tem essa curvatura. Então, domínio de equipamentos e técnicas de navegação. Os portugueses entraram em contato com os árabes, que deram a oportunidade de conhecer e aprender a usar os instrumentos de navegação, né, que facilitavam a orientação e as viagens às terras distantes. Então, esse aqui é um astrolábio que ele verificava a posição do navio em relação à linha do Equador, certo? A bússola, essa era a bússola, certo? Que permitia saber em que direção o navio seguia. E esse aqui é o quadrante de ouro, né? Que para medir a altura dos astros e assim determinar a posição do navio, os marinheiros portugueses usavam o quadrante de ouro de 1575, viu? A bússola em marfim, o astrolábio do século XVI. Então, ó, contato com textos antigos e relatos de viagens. Séculos 12 e 13, muitos textos antigos voltaram a ser lidos, especialmente nas universidades. Daí difundiu que a ideia era esférica e não plana, como muitos acreditavam. Enriquecimento dos mercados. Portugal havia se transformado em importante entreposto de abastecimento de navios italianos que iam para o Mar do Norte, o que enriqueceu mercadores, navegantes e a própria coroa portuguesa. A formação de um Estado centralizado. Os gastos com as navegações só podiam ser bancadas por um Estado forte que as financiasse e protegesse. Em troca desse apoio, o Estado recebia as riquezas e o controle político das novas terras conquistadas. Por isso, a centralização da monarquia portuguesa foi fundamental para as grandes navegações. Isso aqui é uma foto da expedição saindo lá de Portugal. As expedições marítimas ibéricas foram realizadas por meio de alianças entre mercadores e monarquia, visando minimizar os riscos e ampliar os ganhos econômicos e políticos. A pintura feita no século XVI por Sánchez Coelho mostra a partida de uma expedição do porto de Sevilha, na Espanha, rumo à América em 1498. Ok? Então, ô Ícaro, tu printasse isso aqui? Printa aqui e joga lá no grupo. Ícaro? Oi. Printa aí e joga lá no grupo. Já vou jogar, eu já tinha printado. Ah, tá certo. Muito bem. Aí agora nós vamos aqui, Portugal, uma monarquia centralizadora, certo? Aí, então nós temos aqui Portugal com uma monarquia centralizada e centralizadora, certo? E a formação do Estado português esteve ligada às guerras da conquista. O que foi a Guerra das Conquistas? Foram as lutas, as chamadas lutas dos cristãos para expulsar os árabes da Península Ibérica, que ocupavam desde o século VIII, certo? Então, isso é a Guerra da Reconquista. Os árabes começaram a invadir a Europa, e aí a Europa cristã, ela não deixou que os muçulmanos dominassem tudo, né? Aí foi expulsando. Entre os séculos 11 e 12, no avanço dessas lutas, formaram-se 4 reinos cristãos na península: Leão, Castela, Navarra e Aragão. O reino de Leão mais tarde seria anexado ao de Castela.
E nessa mesma época e no mesmo contexto das guerras contra os árabes, foi formado o Condado Portucalense, subordinado ao rei de Leão, ao Reino de Leão. Em 1139, o condado conseguiu sua independência, formando assim o Reino de Portugal, cujos primeiros monarcas pertenciam à dinastia de Borgonha, 1139 a 1385. Então nós temos aqui, viu? Nos séculos 14, as rotas comerciais europeias terrestres, certo? Aí as rotas comerciais terrestres estavam interditadas pela epidemia e da peste negra e pelas guerras. Já ouviram falar, né, da peste negra? A gente já falou aqui dela, viu? Já caiu na prova? Foi. Então a peste negra, que era pela pulga dos ratos, que causavam muitas enfermidades, certo? E aí pelas guerras. Os mercadores portugueses pegou, né, aproveitou dessa situação e contando com a situação geográfica de Portugal privilegiada, né, do reino, aproveitavam para o quê? Para fazer comércio com a Península Itálica e com o Mar do Norte. Essa participação no comércio das especiarias acelerou o desenvolvimento português, em particular da burguesia. Aí aqui, ó, nós temos a formação do reino, ó. Aí tem o reino de Castela, daí vem castelhano, viu? Lembre-se que o espanhol antigo é chamado de castelhano. Por quê? É por causa do reino de Castela. Então tem o reino de Castela, reino de Navarra, reino de Aragão, reino de Leão, reino de Portugal, certo? E aí nós temos esses reinos, depois o reino de Portugal, aí eles começaram a ver aí, ó. Olha o domínio árabe como era grande na Europa, olha só. Olha essa parte amarela todinha. Aí depois os reinos cristãos espanhóis começaram a expandir, né, e expulsar os árabes. Portugal também, né, começou a expulsar e reconquistado dos árabes no século XIII em direção do avanço cristão, ó. Tá tudo em Granada, né, que realmente foi. Nas guerras de reconquista, os cristãos avançavam em direção ao sul, expulsando os árabes do território. Granada foi o último reduto árabe da Península Ibérica, conquistado em 1492. Aí vamos para a dinastia de Aves. A dinastia de Aves, o último governante da dinastia de Borgonha foi Dom Fernando. E a gente vai ter que parar por aqui, porque agora vai ser o intervalo de vocês, viu? Então, daqui a 20 minutos tem atividades vocês vão copiar tudo que está